Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Eu sou o pastor Bartolomeu, da Igreja Batista Missionária Palavra Viva, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Ontem aprendemos que devemos responder a Deus dizendo que Ele é o nosso Senhor, o Deus autoexistente, que é, que era e que há de ser, que Ele é o nosso refúgio, fonte de assistência e segurança, que Ele é o nosso baluarte, uma fortaleza montanhosa com estrutura defensiva fortificada, que Ele é o meu Deus, ou Deus meu, o ser que originou todas as coisas e que rege todas as coisas e é alvo da minha adoração, e o Deus em quem eu devo confiar, ou seja, colocar a minha fé. Tudo isso nós vimos no verso 2, porque do verso 3 em diante, o salmista enuncia vários motivos para declararmos estas verdades a Deus. Então, iniciemos pelo verso 3. No verso 3 ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Segundo o salmista, Deus prova em todos os tempos ser o libertador do seu povo. Portanto, o seu povo não deve deixar que as ameaças, que as lutas, que as adversidades promovam governo sobre suas emoções e temores. Pelo contrário, o povo de Deus deve ser guiado ou deve guiar o seu coração a partir do encorajamento que vem da pessoa de Deus. Alguns comentaristas pensam que laços do passarinheiro, mencionados aqui em conexão com a ideia da pestilência ou da peste perniciosa, devem ser entendidos como sendo malefícios ocultos, como distintos de agressão pública, e que o salmista declara ser a divina proteção suficiente para ele, quer Satanás o ataque aberta e violentamente, ou por meio de métodos secretos e sutis. No entanto, o salmista provavelmente tensionava, sob esses termos, denotar todos os diferentes tipos de males e quisesse nos ensinar que Deus estava disposto e era capaz de livrar-nos de qualquer um deles. Ou seja, meus irmãos, o salmista aqui está demonstrando uma capacidade que há em Deus e que ele manifesta essa capacidade para o seu povo, que é o poder de Deus em livrar o seu povo de perigos mortais. Portanto, o salmista está mostrando que, independente dos perigos que cercam o povo de Deus, Deus tem a capacidade e faz com que os livramentos dele alcancem o seu povo. Vejam então o que ele diz nesse verso 3. Pois ele te livrará. Livrar aqui significa salvar, remover ou tirar do dano, do mal ou, em alguns casos, até da prisão. E a ideia aqui desse verbo é que Deus fará isso juntamente com você, comigo, conosco, com o seu povo. Ou seja, Deus atuará produzindo livramento no meio do povo, conosco, numa ação que nos envolve. Mas o salmista continua dizendo, pois ele te livrará do laço. Laço é a ideia de armadilha. E do laço do passarinheiro, alguém que caça aves selvagens para alimento. Ou seja, Deus nos livrará do laço do passarinheiro, desse caçador, e da peste. Preste atenção que significa da peste. Qualquer doença epidêmica com uma elevada taxa de mortalidade. E ele ainda diz mais, da peste perniciosa, que é a ideia
de uma peste destrutiva que causa tamanho prejuízo que não pode ser mais reparado ou não existe mais. Perceba, Deus nos livrará o seu povo, removerá o seu povo, salvará o seu povo, tirará o dano do seu povo, quando este povo for ameaçado por aquele que caça as aves para alimento e pelas pestes, qualquer epidemia que tem uma taxa de mortalidade elevada. É aí que Deus atuará no meio do seu povo, dando livramento. Perceba então que a primeira razão para declararmos que Deus é o nosso Senhor, refúgio, baluarte, Deus meu em quem eu confio, é o fato dele nos livrar das armadilhas do caçador e das epidemias mortais. Por isso, meus irmãos, que na Escritura Deus é o Deus que diz: não temas ao seu povo. É o Deus que nos chama a descansar nele, a esperar nele. Ele é o livramento para os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. E Ele não apenas está comigo, com você e conosco, mas Ele está em nós, através do seu Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele fez morada em nós. E tudo isso para quê? Para que eu e você creiamos que Ele é o Deus do nosso livramento. Então, nesse tempo de coronavírus, Covid-19, convido você, juntamente com o salmista, a esperar em Deus, a descansar em Deus, e que Ele te abençoe neste dia, em nome de Jesus.